Olá, Ares, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roserot Odisseia. Eu sou a Amanda. Eu vou fazer para vocês a previsão semanal que vai do dia 8 a 14 de maio de 2023. Muito bem, Ares, a leitura é geral. Se a leitura não se adaptar, vejam o lunar ascendente a Vênus para obterem mais orientação, ok? Muito bem, arianos. É uma semana, Ares, que algo vai exigir muito a fé de vocês. Porque existem situações que vocês vão estar lidando que se referem muitas vezes a uma questão familiar, uma questão financeira, uma questão de propósito, que se você não manter a sua fé que as coisas elas vão se solucionar, elas vão se resolver, você tende a entrar num pensamento muito questionador. Não que questionar as coisas seja ruim. O questionamento ele é importante para você trazer clareza a esses pensamentos. Só que quando o questionamento ele vira algo alucinante ou algo que acaba perturbando muito, incomodando muito vocês, aí precisa dar uma atenção maior nisso. Porque não basta realmente apenas eu só tenho fé, mas a fé ela inspira. A fé ela faz você querer mudar as coisas. A fé faz você acreditar que é possível sim chegar no seu objetivo, na sua conquista. Mas quando você perde a fé, você perde o entusiasmo, você perde a vontade, você perde o seu desejo, você perde muitas vezes o sonho que você tanto quis realizar. Mas é interessante que nesta semana vocês não coloquem obstáculo, porque por causa do pensamento que vai estar muito aflito, procurem trazer clareza para esse pensamento, manter a fé, mas não colocar obstáculos em coisas que vocês poderiam fazer, produzir, iniciar aqui. Por mais que o entorno esteja complicado, se você sempre utilizar, mas eu não posso fazer isso porque as pessoas estão agindo de tal forma. Eu não posso dar seguimento com isso porque eu tenho um comprometimento com pessoa de tal forma. Você acaba sempre ali postergando a sua vida, os seus sonhos e esquecendo de fazer aquilo que atrairia ou ia materializar de uma forma muito produtiva, de uma forma muito benéfica para si. Então, dentro da situação que vocês vão estar experienciando essa semana, a energia ela fala: tenha fé. Tenha fé. Tenha fé principalmente no que você pode fazer, no que você tem de melhor. Não se deixe subestimar, não se deixe validar pelos demais. Tenha fé que você vai conseguir atingir o que você está buscando. E claro, aqui também traz uma energia que fala a respeito de resiliência, e também uma energia que fala a respeito de você trazer o seu poder de volta. Então, existe duas formas, né, para que a energia ela esteja fluindo aqui. Primeiro, você obtendo resiliência consigo mesmo. Ter resiliência não é você simplesmente aceitar tudo o que todo mundo faz, tudo o que todo mundo fala, todo tipo de comportamento e carregar o fardo das consequências dos outros sobre suas costas. Ter resiliência é você saber se retirar de determinadas situações, saber não se envolver em situações que podem te gerar prejuízos ou que podem te gerar fardos. Você não precisa ser uma pessoa rude, você não precisa ser uma pessoa dominante
controlador ou controladora para se obter o que se quer. E o outro ponto é o seguinte: talvez falte em vocês nessa semana a confiar mais no seu potencial, acreditar mais na sua capacidade de inteligência aqui. Porque se você não acredita em você mesmo, você não vai conseguir dar passos mais largos aqui. Por isso que traz essa energia para você ter fé e fazer o que precisa ser feito. Eu diria que a sua fé é o seu maior poder. A sua fé é o seu maior poder, a sua maior força. Ou a fé que vocês têm em algo, uma divindade, numa entidade. A fé que vocês têm em alguma coisa. Essa é a sua forma de poder se manifestando. Talvez vocês devam colocar mais o foco em coisas que realmente trazem crescimento. Porque eu sinto realmente que vocês podem estar se sentindo assim um pouco sobrecarregados ou se sentindo realmente assim com uma necessidade de escapar, de fugir de algo essa semana, porque você sente que ali não tem correspondência ou ali não há reciprocidade. Ou muitas vezes vocês estão esperando algum tipo de mudança e pelo fato, por exemplo, uma mudança de alguém, mas pelo fato de não ver essa mudança, você só quer ficar longe, você só quer correr daquilo, você só quer se afastar daquilo. Porque é como se vocês não estivessem sentindo um corresponder emocional aqui. Para vocês, a nível, por exemplo, de trabalho, a nível financeiro, é como se vocês estivessem todas as estratégias ou as coisas estivessem indo bem em alguns assuntos. Só que quando se trata de se sentir correspondido ou correspondida emocionalmente, eu não sinto que vocês estejam muito certos disso. Ou em outros casos, vocês poderiam sentir que você não estava querendo enxergar que você, Ariana, não estava sendo correspondido em uma situação. Você estava se negando a enxergar isso. Ou você não estava se sentindo correspondido dentro da sua família, ou você não estava se sentindo correspondido dentro do seu relacionamento. Não vejo que isso seja que seja coligado a trabalho, ou correlacionado a trabalho, porque profissionalmente eu vejo que as coisas estão fluindo, mas eu sinto que de alguma maneira você não estava se sentindo correspondido ou correspondida emocionalmente, só que você estava negando a enxergar esse corresponder. Você poderia achar que aquilo era normal, que o jeito que a pessoa estava te tratando era normal, ou que a amizade, o jeito que essa amizade estava te tratando era normal, mas só que você estava negando a enxergar que essa pessoa não estava te correspondendo, do jeito que você estava querendo, principalmente. Só que a partir do momento que essa venda dos seus olhos cai, a partir do momento que você toma uma iniciativa, você começa a refazer as coisas. Você começa a modificar o seu entorno, porque é muito complicado você conseguir seguir em frente de uma forma mais inteligente quando você tem aqui uma situação que vem tomando muito de si. E quando você pega e recorre a um espiritual, ou quando você faz algum pedido intencionando o que você gostaria que isso ocorresse, vocês começam a ver a espiritualidade se manifestando. Só que vocês precisam confiar no que vocês estão pedindo, sabe? Vocês precisam confiar de alguma forma. Retomando aqui, Áries, vocês me desculpem, eu pausei aqui, porque entrou uma libélula aqui dentro do meu ambiente de trabalho,
e eu tive que tirar ela para fora porque ela estava tentando sair e não estava conseguindo, ok? Então vamos lá, recapitulando aqui, né? É como se vocês, né, quando fossem pedir algo, fosse realmente intencionar, vibrar a sua fé diante daquilo que você está pedindo, você precisasse confiar na força, você precisasse confiar em Deus, ou seja, qual for a energia que você se identifica, que você eleva ali as suas orações. Mas você precisa confiar, certo? Porque eu sinto que as forças espirituais aqui é como se elas fossem trazer para vocês uma mensagem ou fosse trazer a situação de forma real. Então, aquilo que você estava se negando a entender ou fingindo que não estava acontecendo, ou se você estava arrumando, por exemplo, justificações que não correspondiam com a situação atual, eu sinto que a espiritualidade ela vai trazer para vocês uma iluminação. Só que você precisa acreditar, porque é muito comum, às vezes, as pessoas pedirem um sinal para o espiritual, né? Por exemplo, espiritualidade, eu posso confiar nessa pessoa que eu estou me envolvendo? Espiritualidade, eu posso confiar nesse caminho que eu estou seguindo? Eu posso confiar nesse trabalho que eu vou me colocar? E aí você recebe a resposta real, você recebe a verdade aqui. Só que você, às vezes, como eu falei, evitem colocar obstáculo na situação, evite falar, não, isso não é verdade, isso é coisa da minha cabeça, eu vou me negar a aceitar isso que está sendo mostrado. Eu não quero ver isso, eu não quero acreditar nisso. Então procurem realmente ter fé e acreditar no que está sendo mostrado aqui. E eu sinto que isso está muito ligado com uma conexão. Certo, Ares? Pode ser uma sociedade que você se colocou, pode ser um relacionamento, pode ser até amizades aqui. Principalmente se vocês têm amizades, por exemplo, que vocês estão todo dia se comunicando, todo dia juntos. Ou se você conhece alguém novo essa semana, você pergunta, será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que essa pessoa me corresponde? Será que eu devo seguir em frente? E a espiritualidade te traz uma mensagem. Falando, olha, tome atenção, ou seja mais cauteloso ou cautelosa com as suas escolhas. É como se o espiritual quisesse que vocês enxergassem uma situação com mais inteligência. Que vocês, assim, esfriassem o sentimento, não para vocês ficarem isentos emocionalmente, mas compreendam o que a espiritualidade está tentando transmitir. Como se a espiritualidade trazesse a seguinte informação. Acalma-te seus sentimentos, né? Tranquiliza aqui, controla os seus sentimentos e veja essa situação que está te incomodando de uma forma mais racional. Você precisa silenciar os seus sentimentos para ter uma resolução do que está acontecendo. Se você tiver muito emocional, muito intenso, muito intensa aqui, você não vai conseguir entender ou compreender a situação. Eu vejo que é uma semana que vocês podem estar ali preocupados com a questão financeira, talvez vocês estejam entrando em alguma situação, alguma situação emocional, pode envolver, por exemplo, um sócio. E esse sócio, ele resolve desmanchar a sociedade e você sabe que isso vai interferir de alguma forma na questão financeira. Ou você pode estar decepcionado ou decepcionada em como algum familiar ou os familiares em si te colocou numa situação financeira. Ou você pode estar batalhando muito para conseguir manter um bem material ou para conseguir conquistar um bem material aqui.
só que de alguma forma tinha alguma situação que não estava correspondendo. Como eu falei, ou os familiares não estavam correspondendo, não estavam colaborando com vocês, ou esse sócio não quer mais corresponder à situação. Se é uma vida sentimental, e vamos dizer que você está ali dentro de um processo de divórcio, por mais que você fique com alguma parte, ainda assim você sente que não vai conseguir seguir daqui para frente, ou que não vai de alguma forma conseguir conduzir alguma coisa daqui para frente. Só que se você insistir nisso, acontece o quê? Não tem reciprocidade aqui. Então, assim, para vocês, é claro que pode ser de formas diferentes, mas não tem reciprocidade no que vocês estão buscando aqui, por isso que você precisa silenciar suas emoções e olhar as coisas de forma mais racional. E olhar as coisas de forma racional é fazer as coisas da forma certa, da forma justa, independente se o justo vai te beneficiar ou não. Vamos ver o que vocês não estavam conseguindo ver com maior clareza. Que vocês muitas vezes estavam se negando a enxergar. Ou que vocês não estavam tentando ser muito resilientes a uma situação que só estava te gerando fardo aqui. Olha só. O que não estava sendo aceito, ou que alguém se colocou numa postura de não querer enxergar uma situação, está relacionado com prejuízo financeiro e está relacionado também com sensação de rejeição. Me parece que é com essas duas situações que vocês vão estar lidando essa semana. Primeiro, ou como eu falei aqui, alguém ou pessoas, né, em questão, podem ser que a atitude que essas outras pessoas tomaram fez com que você não enxergasse ali o quão isso poderia te prejudicar financeiramente. Ou dentro de uma vida sentimental, alguma coisa que você estava negando a enxergar estava gerando uma sensação de rejeição. Ou você não estava querendo aceitar que você já tinha sido rejeitado ou rejeitada nessa situação. De qualquer maneira, aqui não tinha um corresponder, certo? Então alguém estava fazendo demais dentro de uma sociedade, dentro de uma amizade, dentro de um lar, dentro de um relacionamento, e a outra parte já não está correspondendo mais. Porque eu sinto que a outra parte aqui está pensando em si e é uma energia que está se preparando para fazer alguma mudança. Só que quando entra aqui a parte espiritual, é como se o espiritual quisesse que você saísse desse malabarismo com a sua vida, sabe? De ficar sempre se colocando em duas situações, sempre indo para lá e para cá, sempre sendo flexível com o que não se deve ser flexível no momento, mas que você escute a sua intuição e a partir do momento que você escutar a sua intuição, você comece a produzir algo melhor na sua vida. Agora, se essa situação é inverso, tá, Ares? Por exemplo, você está lidando ali com uma pessoa e você não estava correspondendo a essa pessoa, ou você não queria envolvimento com essa pessoa, você estava rejeitando a situação, ou você estava tratando de alguma forma que você não percebeu que essa pessoa estava se sentindo assim, ou se você tratou alguém de uma forma onde você priorizou só suas finanças, mas você não deu muito valor à pessoa em si, o emocional em si, eu sinto que essa pessoa, ela tá totalmente para baixo, sabe? É uma pessoa que tá totalmente se sentindo desvalorizada ou desvalorizada. Mas eu sinto que tem alguns arrependimentos aqui, seja por parte de vocês ou seja por parte de uma outra pessoa. Arrependimentos de ter
iniciado essa sociedade, arrependimentos de ter se casado com essa pessoa, de ter começado um relacionamento. É claro que para cada um isso vai fluir de uma forma específica. Você pode ter se arrependido de ter confiado num colega ou numa colega de trabalho aqui, ou de ter confiado na promessa que um chefe te fez. Mas assim, avisos estavam vindo de várias formas. Avisos estavam vindo de várias formas aqui. Para outros casos aqui, pode ser que alguns arianos ou arianas estejam realmente se sentindo mal, para baixo, porque não conseguem alguma oportunidade. Aí se queixa muito disso. Por que eu não estou conseguindo, por exemplo, um trabalho? Por que eu não estou conseguindo resolver essa questão na minha vida? Só que quando vem a resposta disso, é como se fosse assim: enquanto você não focar na oportunidade da maneira certa. Por exemplo, eu estou procurando um trabalho, mas não estou conseguindo. Mas você está focando da maneira certa? Você está realmente buscando esse trabalho? Você está se reinventando? Você está modificando o seu currículo? Você está fazendo alguma coisa de diferente para que você consiga essa oportunidade? Você está se dedicando mesmo a isso? Porque eu sinto que emocionalmente é como se você estivesse se negando a aceitar que talvez não é que falta oportunidade, é que você não está se dedicando da maneira certa, você não está tendo fé, ou você não está confiando no seu potencial e fazendo a coisa acontecer. Então você fica muitas vezes nessa energia de não tá dando certo, não tô conseguindo. Só que assim, em vários momentos vocês receberam informações aqui espiritualmente, mas por vezes talvez se negaram a enxergar isso. Só que vocês tendo uma atitude mais racional, não uma atitude defensiva, ficar na defensiva, tá? Mas vocês sendo inteligentes, utilizar sua inteligência para a conquista que vocês estão planejando aqui, porque tem algo, tem uma oportunidade aqui. Só que você pode estar se sentindo muito enfraquecido ou enfraquecida, ou se sentindo muito inseguro para tomar essa atitude. E vocês, arianos, não são pessoas assim. Vocês são pessoas o quê? Confiantes. Pessoas que quando quer uma coisa vai até o fim, até conseguir. Só que não é dessa forma que a energia está fluindo essa semana. É uma energia que é assim, eu quero, mas eu tô estressado ou estressada demais para fazer. Ou eu quero, mas eu tô meio cansado, meio fraco, meio exausto com a situação. Então eu acabo me afastando, eu acabo ficando na defensiva com o meu próprio reconhecimento. Então eu acabo não sendo reconhecido porque eu fico segurando muito isso. Porque eu ainda fico muito preso, muito presa nisso. Então use a sua inteligência da maneira certa aqui na situação. Mas eu sinto que tem uma situação nessa semana que tá mexendo muito com vocês emocionalmente e pode ser uma emoção de várias formas. Você pode ficar inseguro, insegura, você pode ficar com muita raiva de algo, você pode ficar muito crítico, muito crítica, você pode ficar desanimado, desanimada. Sabe quando você desanima, que você fala, poxa, eu fiz tanta coisa aqui, até desanima, sabe? Fazer mais, até desanima estar aqui agora. E alguns aqui, não estou falando todos vocês, mas alguns podem muitas vezes, por estar um pouco vulneráveis emocionalmente, alguns podem recorrer a vícios, né? Começar a beber muito, a fumar muito. Outros podem começar a oscilar emocionalmente. Uma hora tá tudo bem, uma hora não tá mais. E o que eu acredito que seja o mais coerente aqui para vocês seria que outros de vocês aqui estão se colocando a se curar, sabe? Falar, não, eu vou cuidar um pouco mais de mim, da minha energia, vou cuidar do meu físico, vou cuidar da minha mente, vou cuidar das minhas coisas da maneira certa, eu não vou ficar me submetendo a essas coisas aqui, não. E agora, em outros casos, onde alguém estava se recuperando da saúde,
Aí é totalmente natural que a pessoa está dentro do processo ali de recuperação e ela se sinta mais fraca, né? Um pouco mais assim, aquela preguicinha. Por quê? Porque está se recuperando de uma enfermidade, se recuperando de alguma cirurgia. Então é totalmente natural que a pessoa não pode ali, né? Ficar fazendo muito esforço. Nesse sentido, tudo bem, mas em outras situações onde vocês estavam se negando a enxergar um prejuízo, vocês vão ter que confiar em vocês para sair disso, para ter uma atitude inteligente sobre a situação. Então é uma questão que vocês têm que começar a se perguntar, por que toda vez que eu vou tentar alguma coisa dar errado, será que eu estou falando para alguém? Será que eu estou sendo muito precipitado em uma situação? Será que eu estou sendo muito impulsivo numa situação? São coisas que vocês precisam refletir aqui para melhorar as coisas para vocês. Porque essa semana vai ter uma desestrutura. Essa semana vai ter uma desestrutura. E pode acontecer dessa desestrutura os decepcionar, ou até mesmo, vamos colocar assim, ou até mesmo ferir emocionalmente, sabe? E essa desestrutura, ela pode estar vindo dentro de um campo familiar, aonde, como eu falei, pode ocorrer, alguém pode estar se preparando para se divorciar, ou pode ser que a decepção, que eu nem falei, a espiritualidade ela vai trazer a verdade de uma situação. Mesmo que seja uma situação que emocionalmente vai causar algum tipo de dor, é para te libertar de alguma coisa que não estava mais fluindo aqui. Então, vamos dizer assim, você estava acreditando, colocando muita fé nos outros e não em si, de repente alguém te decepciona aqui e você fica assim totalmente desapontado ou desapontada, mas você entende o quê? Que isso era necessário ter acontecido, porque isso precisava sair da sua vida, isso aqui estava te atrasando. Por isso que eu falo, confia, tenha fé no processo. Porque quem está te amparando, quem está te cuidando, não vai deixar você na mão, não vai te deixar sem sustentabilidade, não vai te deixar na rua, nem nada disso. Eles vão ajudar. Só que você precisa confiar. Não se deixa levar pelo momento, pelo momento atual, sabe? Alguém vem e fala isso, mas não deixa isso tomar uma proporção muito grande dentro de si. E um dos outros acontecimentos são ligados à parte profissional. Então tem alguma desestrutura acontecendo na parte profissional e na parte familiar aqui. Pode ser uma quebra de confiança, pode ser uma separação, pode ser uma demissão dependendo da situação. Tá? Dependendo da situação. Ok? Pode ser que uma empresa vá falir também. E talvez essa empresa ela esteja falindo porque havia outros familiares trabalhando junto nessa empresa e algum familiar aqui pisou na bola. E isso causou, vamos dizer assim, causou a falência aqui. Só que novamente a leitura ela vem abordando o mesmo aspecto. Não se deixa aprisionar nessa situação e usa sua inteligência para inovar. Então assim, sua empresa faliu porque você envolveu familiares ali no meio, então você sabe que a partir do momento que você abrir uma nova empresa, você tem que saber escolher melhor as pessoas que vão trabalhar, as pessoas que você vai fechar a negociação e que às vezes a família tem que ficar de fora aqui. Foi dentro do ambiente de trabalho, você confiou demais em alguém e esse alguém pisou na bola, você aprende no seu próximo trabalho que você não vai mais assim agir como você estava agindo antes. De alguma forma, todo final de algo, toda uma estrutura de algo tem a oportunidade de você repensar sobre aquilo e mudar você mesmo ou você mesma dentro de uma situação.
certo, Áries? Então é isso, meus queridos. Eu espero que dê tudo certo, que vocês fiquem bem, que vocês se recomponham e que a semana não seja uma semana ruim, mas seja uma semana boa e que vocês saibam tirar ali o melhor dessa situação, ok? Muito obrigado, Áries. Se cuidem. Tchau, tchau.